estes sublinhados, e passo a palavra ao professor João Ferrão, a quem agradeço especialmente. Não é o professor João Ferrão? É o Roberto Falanga e ao Carlos Liz. Peço desculpa, que foram os coordenadores e eu agora não estava a ver aqui o guião. Ao Carlos Liz e ao Roberto Falanga. O Roberto Falanga é um investigador de ciências sociais. Ele é psicólogo, é doutorado em Sociologia e tem-se dedicado muito ao tema da participação. É um speaker frequente em seminários internacionais sobre esse tema. E o Carlos Liz, o Dr. Carlos Liz, que é licenciado em Filosofia e é uma das pessoas que em Portugal tem mais vasta experiência e foi pioneiro nos primeiros estudos de opinião que se fizeram em Portugal e que criou uma empresa que se dedicou a tentar compreender o porquê das coisas. E, portanto, o olhar deles e a contribuição deles foi muito importante para também conseguirmos incorporar nesse processo de discussão o olhar, as preocupações e as dúvidas que os cidadãos tiveram e que procuramos, digamos, fazê-las chegar ao debate com os especialistas. E agora passo a palavra, então, ao Roberto e ao Carlos Liz. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Eu vou falar em nome dos dois, também do Carlos. Passo a dar conta, de forma sucinta, da organização do Encontro do Urbanismo 2020. Logo a seguir à disrupção da pandemia da Covid-19, em março de 2020, e próximos ao início do verão, o gabinete do vereador Ricardo Veludo e o próprio vereador suscitaram e pretenderam aprofundar uma série de interrogações à volta dos impactos deste evento extremo na cidade. Tanto eu como o Carlos Liz, ambos consultores do Departamento de Relação com o Município e Participação, consideramos oportuno abordar este fenómeno na sua complexidade e, desde logo, graças à coordenação científica do professor João Ferrão, ficou evidente que este debate podia e tinha de dar visibilidade à magnitude daqueles impactos na vida de todos. Pensou-se assim que o melhor enquadramento para discutir a pandemia da Covid-19 fossem os riscos sistémicos globais, sobre os quais académicos e decisores políticos têm vindo a debater cada vez mais. Só para dar nota, o Fórum Econômico Mundial publica anualmente um relatório onde são destacados os maiores riscos que a humanidade é chamada a enfrentar. E não se trata apenas de riscos percebidos como tais, mas sim de riscos cuja probabilidade de acontecer é estatisticamente provada. Como organizar, portanto, um debate sobre a pandemia da Covid-19 enquanto risco sistémico global, em que formato e com quem? O Centro de Informação Urbana de Lisboa, o CIU, tem vindo a promover os chamados Encontros de Urbanismo desde 2013, com o intuito de juntar técnicos e especialistas à volta dos temas mais importantes da cidade. Cada ano é definido um tema e pensamos que em 2020 este encontro tinha a oportunidade e o dever de estar vocacionado para o tema da pandemia Covid-19 como risco global. Contudo, os encontros de urbanismo costumavam acontecer na sede do CIUR, portanto de forma presencial, e todos já aprendemos que uma das principais medidas para travar o contágio pandémico é exatamente o distanciamento social. Por isso, optou-se pela transmissão online do encontro, como aliás já foi referido pelo Sr. Vereador. Apesar de deixar as portas do CIUL abertas para os oradores convidados, assim como para a equipa organizadora e técnica. A escolha do formato misto deve ser entendida à luz de um propósito que convém deixar claro desde já. As transformações em curso interpelam um vasto leque de especialistas e não especialistas, porque a cidade é feita e vivida exatamente por especialistas e não especialistas. Dito de outra forma, ambicionamos um formato participativo, onde o palco fosse dado a um conjunto de saberes e opiniões que mereciam visibilidade e destaque para suscitar novos pensamentos e pistas de atuação para a agenda local. Gostaria também de referir que o esforço por trás deste encontro foi igualmente notável, tendo mobilizado unidades do próprio Pelouro. A marca e comunicação da Câmara Municipal de Lisboa apoiou ainda toda a parte de editing e divulgação do encontro nos canais oficiais do município e nas redes sociais.
Este esforço permitiu que o encontro se desenvolvesse ao longo de 8 sessões, sendo cada sessão dedicada a um tema específico que se decidiu abordar tendo em conta o quadro semântico e interpretativo que decidimos adotar para falar da pandemia da Covid-19. A primeira sessão foi dedicada à abertura do ciclo com o intuito de o posicionar como espaço estratégico de reflexão sobre as políticas urbanas em tempo de pandemia, contando com a presença, entre outros, do vereador Ricardo Veluto e do vereador Miguel Gaspar. A segunda sessão traçou a linha que junta esta pandemia a outros eventos extremos do passado, desbravando assim um caminho importantíssimo para aprender com a história. A terceira sessão foi dedicada aos impactos emocionais da pandemia, permitindo desenvolver um debate necessário sobre a dimensão psicológica que muito afetou as nossas vidas no último ano. Após uma pausa de verão, voltamos com mais 5 sessões no outono de 2020. Portanto, a quarta sessão foi dedicada a uma análise sobre a entrada em força da esfera digital no nosso dia a dia e a sua articulação com o espaço físico. A quinta sessão focou a relação entre meio urbano e ambiente, proporcionando uma reflexão conjunta sobre os grandes desafios atuais e os que nos esperam pela frente. A sexta sessão procurou abrir o debate sobre os espaços vividos para tudo o que não é necessariamente trabalho, mas sim encontro intergeracional e familiar. A penúltima sessão debruçou-se, nomeadamente, sobre os novos espaços de cooperação empresarial e, finalmente, a última sessão visou refletir sobre as novas formas de solidariedade e as suas escalas e sustentabilidade no longo prazo. Toda a informação sobre estas sessões encontra-se disponível no site do Encontro do Urbanismo 2020, assim como os vídeos que foram gravados de cada uma delas. Convém realçar que em cada sessão foram convocadas múltiplas vozes para o debate e que a abertura de cada uma contou igualmente com figuras de prestígio que se disponibilizaram para partilhar o seu ponto de vista sobre os temas. E agora gostaria de partilhar uma imagem para terminar. Portanto, esta imagem tenta resumir o ecossistema do Encontro do Urbanismo 2020, ligando as suas partes e os seus protagonistas. Contamos com o envolvimento de entidades públicas, tais como a própria Câmara Municipal de Lisboa, que aliás foi organizadora, juntas de freguesia, tais como a Junta de Freguesia de Carnide e a Direção-Geral do Território. Contamos ainda com os contributos de investigadores e professores de diversas áreas, desde as ciências sociais, passando pela arquitetura, chegando às ciências da saúde. Convidamos também o setor privado, desde empresas e startups, passando por institutos e grupos de saúde, incluindo também ordens profissionais. E quisemos ouvir a voz dos munícipes. E para isto organizamos 6 focus groups, com um total de 22 pessoas. Os focus group decorreram no CIU, nos espaços do Conselho e online. Entrevistamos também munícipes na rua e recolhemos as suas impressões e comentários nas redes sociais, contando com mais de 2.000 interações no Facebook, mais de 100 interações no Twitter e cerca de 200 no LinkedIn. Tudo isto proporcionou um material rico, único e inestimável para fotografar a cidade de Lisboa em 2020. O relatório de síntese, que se encontra online na página dedicada ao encontro e que vos foi enviado por e-mail antes deste encontro, será o guião que o professor João Ferrão, coordenador científico do encontro, a quem passo já a palavra, vai aproveitar para a sua intervenção de hoje, a partir das principais lições retiradas deste encontro e caminhos para preparar a cidade de Lisboa. Muito obrigado. Passo, portanto, a palavra ao professor João Ferrão. Muito obrigado e muito boa tarde a todas e a todos. Eu começo por agradecer à Câmara Municipal de Lisboa, ao vereador Ricardo Veludo, a todos aqueles que se envolveram e apoiaram esta iniciativa. Agradecer também a todos os que nela participaram, como autores dos guiões das sessões, como oradores, como cidadãos que foram envolvidos nos processos participativos desenvolvidos durante
durante estas várias sessões e os processos que o acompanharam, e iria então fazer uma apresentação sucinta em torno de 5 perguntas, para tentar ser claro e também para passar uma mensagem que possa depois suscitar novos debates. A primeira pergunta é, creio, evidente. Qual foi o nosso ponto de partida? E o nosso ponto de partida assentou, antes de mais, numa dupla constatação. A constatação de que aquilo que se chama hoje os riscos sistémicos globais estão a intensificar-se. Nós vivemos recentemente 2 períodos de crise que nos afetaram fortemente, a crise financeira e a crise pandémica, com todos os efeitos sociais, económicos que daí, e também políticos que daí resultaram. A intensificação destes riscos, estamos a falar, como eu disse, riscos financeiros, riscos sanitários, mas também alterações climáticas, ciberataques, enfim, um leque muito vasto de riscos sistémicos. Alguns deles são tão intensos e tão graves que se transformam em riscos existenciais, isto é, riscos que podem colocar em causa a vida e as formas de vida tal como nós as conhecemos hoje. E a segunda constatação é de que as cidades, pelas suas características, creio que não vale a pena justificar, as cidades estão sobreexpostas à maioria desses riscos. Ora, da conjugação desta dupla constatação resulta uma consequência clara, que é a urgência de nós conseguirmos gerir por antecipação a adaptação das cidades aos riscos sistémicos. O nosso ponto de partida teve também um duplo contexto, que é bem conhecido, por um lado a pandemia da Covid-19 e por outro lado, como já foi referido, o encontro do urbanismo do ano passado, 2020, e portanto o caso da cidade de Lisboa. E este duplo contexto para nós foi muito importante, porque nós aproveitámo-lo para lançar o debate que eu referi inicialmente, os riscos sistémicos e a sobreexposição das cidades aos riscos sistémicos, a partir de situações concretas, vividas, e não um debate em abstrato. E, finalmente, o nosso ponto de partida foi também conduzido por uma convicção. A convicção do valor acrescentado de uma visão de cidade que se opõe a uma visão segmentada do que ocorre na cidade. Nem sempre é fácil explicar esta diferença e, no entanto, ela é essencial. Eu posso estudar a pandemia na cidade, posso estudar e tentar entender a habitação na cidade, os transportes na cidade, mas a visão de cidade não é um somatório destas visões segmentadas. A visão de cidade é uma visão integrada e, portanto, foi isso que nós tentámos trazer e considerar como ponto de partida. A segunda pergunta é também uma pergunta muito concreta, que é de que texto estamos nós a falar? Há um relatório, o relatório está disponível, o site, há pouco no bate-papo, foi identificado ou foi relembrado o link para o site onde ele está disponível, mas interessa saber o que é este texto. Este texto não é um resumo, como já foi referido, 8 sessões, foram ouvidos muitos cidadãos, e, portanto, era impossível resumir todo o tipo de opiniões, sugestões, recomendações que foram apresentadas durante esse processo, mas o texto também não é uma síntese. Não poderia ser uma síntese, dada a diversidade de algumas ideias contraditórias que foram apresentadas em várias questões. O nosso objetivo foi integrar e dar coerência ao maior número de contributos recebidos, a partir de uma narrativa baseada numa perspectiva valorativa. E esta questão é importante. Perspectiva valorativa, quase que é redundante falar, creio eu, em perspectiva valorativa. Perspectiva valorativa significa uma perspectiva que é guiada por valores. Todas as perspectivas o são, embora muitas vezes esses valores não sejam explicitados. A perspectiva valorativa aqui significou o quê? Significou uma ideia-chave, a cidade como bem comum, significou um valor supremo, o valor da vida,
mas vida num sentido muito amplo. A vida biológica, a vida de cada um de nós, a vida das comunidades, a vida coletiva de todo o tipo e, finalmente, um desígnio último, a cidade do bem viver, e eu vou voltar a esta expressão do bem viver, por contraponto àquilo que foi e é ainda o conceito de bem-estar, mas que nasceu e se associou muito a uma visão de modernidade e de progresso que hoje, que teve enormes vantagens, mas que hoje é vista como limitada. Portanto, é preciso ter isto presente. Este texto não é um texto de autor, no sentido de um texto assinado por 3 ou X pessoas. É um texto que procura integrar a maioria dos contributos que nós recebemos, que fomos ouvindo, que fomos anotando, mas no contexto desta perspectiva valorativa. A terceira questão. O que está então em causa? O que está em causa, a partir dos pressupostos que eu referi no início, o que está em causa é a construção de um caminho. E de um caminho que vá da cidade que temos à cidade que queremos ou que não queremos, se virmos do lado negativo. É este caminho que nós temos que entender. Da cidade que temos à cidade que queremos. Estamos a falar, obviamente, do contexto de riscos e catástrofes. E quando existe uma catástrofe, a reação imediata é a da ação, da prontidão da resposta, da prontidão da ação. Mas as estratégias de adaptação por antecipação não se coadunam, não se podem limitar, não se limitam a esta reação necessária, mas imediata. As estratégias de adaptação por antecipação têm ou desdobram-se em duas componentes. Uma componente de curto e médio prazo, uma componente de prevenção, e uma componente de médio e longo prazo, uma componente mais profunda, porque procura atuar sobre as causas estruturais dos riscos sistémicos. E isso só se faz tendo como horizonte uma agenda transformadora. Não é apenas melhorar aquilo que existe, é transformar muito do que existe. Isto significa que temos aqui, do ponto de vista de governança, uma situação complicada, em que temos, de imediato, um problema de governança das emergências. Do ponto de vista da prevenção, temos uma questão de governança da resiliência. E, finalmente, do ponto de vista das agendas transformadoras, temos uma questão de governança da transição. Estes 3 tipos de governança, das emergências, da resiliência e da transição, envolvem entidades, atores diferentes, com responsabilidades diferentes, com competências diferentes. E, portanto, elas devem ser vistas na sua autonomia, embora relacionadas umas com as outras. Do ponto de vista das respostas urbanas, esta tipificação que eu apresentei, a reação imediata, o curto e médio prazo da prevenção e o médio e longo prazo da transformação, implica naturalmente respostas urbanas. A reação imediata, a lógica da prontidão da resposta e ação, significa respostas que permitam mitigar os impactos negativos. É uma perspectiva reativa, é uma perspectiva imediata, é uma perspectiva necessária, fundamental, para mitigar esses impactos, mas que não pode fazer esquecer a componente mais estrutural, que é a componente de prevenção e a componente das agendas transformadoras. Ou seja, quando nós perguntamos que cidade queremos, nós não estamos tanto a falar na componente de mitigação imediata dos impactos que se fazem sentir em relação a uma determinada catástrofe. Não estou a desvalorizar essa dimensão, mas ao termos esta visão mais profunda no tempo, não é sobre mitigação de impactos negativos imediatos que estamos a falar. O que estamos a falar é destas duas componentes de prevenção e de agendas transformadoras. E ao longo da história, esta pergunta, esta questão, que cidade queremos, foi colocada sistematicamente, sobretudo em determinados períodos históricos que se compreende que, por serem particularmente significativos, obrigavam a que essa questão fosse colocada. E as respostas são sempre basicamente de 2 tipos, ou implicam 2 vias: melhorar e aprofundar a cidade que existe,
ou reinventar a cidade. E todos nós conhecemos, não é preciso ser especialista em história das cidades, em história do urbanismo, todos nós sabemos como ao longo da história, em contextos diferentes, se foi valorizando uma ou outra destas componentes. Melhorar e aprofundar a cidade existente ou reinventar a cidade. Nós pensamos que, na verdade, nós precisamos das duas componentes. Precisamos melhorar e aprofundar a cidade existente e precisamos também de reinventar a cidade. E, portanto, digamos, a oposição, a bifurcação não é entre melhorar e aprofundar a cidade existente ou reinventar a cidade. A oposição, a bifurcação, aquilo que nos obriga a escolhas é a natureza dos fatores de mudança. E, de facto, nós temos pela frente duas grandes perspectivas. A primeira é a família das visões securitárias. Há dois exemplos muito interessantes, não são únicos, mas são particularmente interessantes porque são muito coerentes e foram desenvolvidos com uma intencionalidade clara e estão a ser aplicados e aprofundados. Refiro-me às iniciativas das supercidades no Japão e das cidades seguras na China. Em ambos os casos, embora tenham filosofias um pouco diferentes, mas em ambos os casos, esta visão securitária passa no essencial pelo recurso intensivo às tecnologias de informação e comunicação, pelo recurso aos big data, pelo recurso, no limite, a todas as soluções tecnológicas que se encaixam normalmente no contexto do conceito de smart cities. Esta é uma visão, esta é uma opção. Mas há uma outra, e essa outra nós chamamos a cidade regeneradora. A cidade que com certeza não prescinde das soluções tecnológicas, mas que vai muito para além disso e, sobretudo, aposta fortemente, aposta de forma central, naquilo que nós poderíamos chamar como o efeito de covitalidade. Lembremos, e convém aprender com aquilo que nós assistimos, e infelizmente ainda estamos a assistir, com a pandemia. A Covid-19 é grave, mas é particularmente grave em situações de comorbilidade. Pois a cidade regeneradora é a cidade que deve ter o efeito oposto, o efeito de covitalidade, em que as várias componentes, e depois já vou dar exemplos, as várias dimensões que a constituem se alimentem reciprocamente de forma positiva. É o oposto da comorbilidade. Esta ideia de covitalidade é um elemento fundamental para esta concepção de cidade regeneradora. Portanto, a opção, creio eu, que se coloca não é entre melhorar e aprofundar a cidade existente ou reinventar a cidade. Precisamos das duas coisas. A grande oposição, se nós olharmos para as soluções que estão a ser aplicadas no mundo, é entre visões securitárias e entre uma visão de cidade regeneradora, onde o efeito benéfico de covitalidade é central. O conceito de covitalidade põe, portanto, o foco na qualidade das relações. Por isso falamos em covitalidade. Põe o foco na qualidade das relações e não em oposições. E exatamente porque põe o foco na qualidade das relações, é um conceito particularmente ambicioso, porque ele transcende, tem que transcender, todas as dicotomias habituais. O urbano e o rural, a cidade e a natureza, os espaços físicos e os espaços virtuais, as lógicas de proximidade e as lógicas de circulação, os microprojetos e os grandes projetos, a lógica da intervenção através do projeto urbano, ou do urbanismo tático, a intervenção através do planeamento urbano metropolitano, as visões estratégicas de longo prazo. Tudo isto são oposições falsas, porque esta ideia de covitalidade pressupõe exatamente não opor estes pares, ou mais do que pares, mas, sobretudo, olhar para o modo como podemos criar relações mais qualificadas e, a partir daí, transformar as cidades ou libertar a força que as cidades têm nos seus efeitos de covitalidade. Isso leva-me à quarta pergunta, que é como construir uma cidade regeneradora. E aqui, no relatório que está disponível,
nós podemos, a partir dos contributos que foram dados, nós incluímos uma série de exemplos, mas, sobretudo, nós identificamos 6 pilares que se devem reforçar reciprocamente. Mais uma vez, a ideia de covitalidade. E estes 6 pilares são pilares que estruturam o relatório que está disponível. Em primeiro lugar, não é primeiro porque não há uma ordem, em primeiro lugar porque é a ordem da apresentação no relatório. Em primeiro lugar, a ideia de uma cidade que aprende com o passado e retira lições do presente. O que significa muitas coisas. Uma delas, conhecimento e humildade. Uma cidade que aprende com o passado e retira lições do presente. Em segundo lugar, uma cidade que entende as emoções. Uma componente que tem estado fora do planeamento, fora de muitas das intervenções urbanas, fora daquilo que são visões meramente tecnocráticas, visões securitárias, por maioria de razão. Uma cidade que entende as emoções, porque não há cidade aquém ou além das emoções, nem de quem as vive, nem de quem as faz, nem de quem beneficia delas. Em terceiro lugar, uma cidade que valoriza o bem-estar. Sim, o bem-estar no sentido, entre aspas, moderno, no sentido que nós nos habituámos de utilizar. Já disse, mais à frente vou falar do bem-viver, que é uma outra coisa, mas o conceito de bem-estar continua a ser um conceito central. Bem-estar do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, uma cidade que valoriza o bem-estar. Em quarto lugar, uma cidade que promove as vantagens da proximidade geográfica. Um aspecto que veio muito ao de cima e que tem vindo a ser discutido de várias formas, o regresso aos bairros, a cidade dos 15 minutos. O regresso aos bairros não é certamente porque na história nós nunca regressamos. Como nós dizemos no relatório, não são os bairros que estão a regressar à cidade, é a cidade que está a regressar aos bairros, mas está a regressar a um outro conceito de bairro. Em quinto lugar, uma cidade que cria oportunidade para todos. E em sexto lugar, uma cidade onde a cidadania se rejuvenesce permanentemente. Portanto, estes são os 6 pilares que, reforçando-se reciprocamente, contribuem para construir uma cidade regeneradora. Ora, estes 6 pilares confluem, então, num conceito-chave, um conceito que nós consideramos chave e que, por isso, lhe atribuímos um elemento ou um papel fundamental nesta narrativa valorativa que nós construímos. É a cidade do bem-viver. Não somos nós que inventámos esta ideia de bem-viver, é uma ideia que é discutida e aplicada em vários países, mas a pandemia e tudo o que ela significa tornou-nos a todos, inevitavelmente, mais claro a força desta ideia de bem-viver, dos conceitos de vida, dos conceitos de viver, do conceito de conviver. E quando eu falo em vida, em viver, em conviver, estou a falar de humanos, estou a falar de não humanos, estou a falar de indivíduos, estou a falar de grupos, estou a falar de tudo o que nós podemos designar como sistemas de vida. E a cidade, qualquer cidade, como qualquer território, mas por maioria de razão a cidade, dada a sua diversidade e a sua densidade, é feita por múltiplos sistemas de vida. E é essa articulação entre diferentes sistemas de vida, essa nova conciliação que nós teremos que construir dentro da ótica da cidade regeneradora. Ora, este conceito de cidade do bem-viver implica uma visão pós-antropocêntrica da cidade, da sociedade, da economia, do planeta. E é preciso esclarecer muito bem o que é que se entende neste contexto por visão pós-antropocêntrica. Uma visão pós-antropocêntrica não subvaloriza as pessoas. Como poderia uma leitura mais rápida da designação pós-antropocêntrica poderia induzir esse erro ou essa leitura. Uma visão pós-antropocêntrica significa que o mundo, a realidade, o planeta, as cidades
não podem estar exclusivamente centrados nos interesses e nas prioridades, vamos chamar assim em termos genéricos, dos seres humanos. Mas, como eu disse há pouco, a visão pós-antropocêntrica não prescinde, muito pelo contrário, da importância das pessoas. E é esse equilíbrio que nós temos que conseguir nesta cidade do bem viver, entre uma visão que, sendo pós-antropocêntrica, é uma visão que mantém como elemento essencial a melhoria da condição e da dignidade humanas. Portanto, uma visão pós-antropocêntrica não é uma visão que desvaloriza o papel, a importância das pessoas. Uma visão pós-antropocêntrica o que faz é retirar do centro, como elemento exclusivo ou altamente prioritário, os interesses humanos em detrimento de todos os outros sistemas de vida. Cidade do bem viver significa isso mesmo. Bem viver com nós próprios, bem viver com os outros, bem viver com as outras formas de vida, bem viver nesta ótica onde a cidade, exatamente pela sua complexidade e pela sua dimensão, leva ao extremo os conflitos, as tensões que existem em torno do bem viver. Portanto, este conceito de bom viver inclui o conceito de bem-estar, mas vai para além dele. Finalmente, quinta pergunta, que tem a ver exatamente com a primeira, de certa maneira, e com o foco do encontro que foi realizado em 2020 e que terá uma continuidade em 2021, é a pergunta: então, porquê é que é urgente preparar as cidades para os riscos sistémicos globais? Bom, há uma resposta imediata. Brincando um bocadinho com as palavras, e perceberão claramente porque é que eu digo isto, poderíamos dizer, bom, é urgente preparar as cidades para os riscos sistémicos globais porque as cidades são demasiado importantes para falir, como os bancos. É verdade, no sentido em que a falência da cidade, entre aspas, teria custos sociais, económicos, ambientais, de tal modo graves que seriam completamente insustentáveis. Mas a esta pergunta, porque é urgente preparar as cidades para os riscos sistémicos globais, se admite esta resposta, porque as cidades são demasiado importantes para falir, digamos, uma visão de resistência, ela deve incluir uma outra dimensão, muito mais mobilizadora, que é uma componente de transcendência. Nós não estamos apenas a resistir quando falamos na cidade que queremos, nós estamos também a procurar transcender. O que é que significa transcender neste caso? E porquê é que eu falo em transcendência? Porque as cidades devem ser as principais âncoras da construção da sociedade e da economia do bem viver do século XXI. Exatamente como as cidades foram as principais âncoras de construção da sociedade e da economia do bem-estar, que tem, como sabemos, raízes longínquas na Revolução Urbana Industrial do século XVIII, que se iniciou no século XVIII, mas que atingiu o apogeu no período pós-guerra. Toda a ideia de modernidade, de progresso, de bem-estar, no início muito associado às questões materiais, nas últimas décadas envolvendo componentes mais subjetivas, mas se é verdade que, apesar de todas as contradições e todos os conflitos, as cidades foram os grandes focos de construção da sociedade e da economia do bem-estar, dentro dessa perspectiva de modernidade, de progresso, a verdade é que hoje isso não chega. Como vimos, um dos 6 pilares, que referi há pouco, prende-se exatamente com esta ideia de valorizar o bem-estar. Mas a nossa ambição, e por isso falo em transcendência, a nossa ambição vai aquém do bem-estar. E, portanto, a ideia de bem viver inclui o bem-estar, mas vai bem para além dela,
do ponto de vista da ambição, do ponto de vista de exigência. E, portanto, eu poderia dizer, ou poderíamos dizer, que gerir por antecipação os riscos sistémicos nas cidades é, por um lado, um modo de evitar que as cidades sejam um dos principais focos desses riscos sistémicos e, ao mesmo tempo, e por essa via, evitar que as cidades se tornem, mais tarde, as suas principais vítimas. Isto é importante perceber que as cidades não devem ser vistas apenas como vítimas dos riscos sistémicos, porque é a partir das cidades, aqui no sentido muito amplo, é a partir das cidades que se constroem muitos desses riscos sistémicos e, portanto, temos aqui uma relação dialética entre a cidade como vítima dos riscos sistémicos, mas também a cidade como foco de muitos desses riscos sistémicos. Esta relação é uma relação importantíssima, não para o futuro das cidades, mas para o futuro da humanidade, para o futuro do planeta. Eu terminava então com uma frase de um poema da Sofia de Melbreiner, que foi um refrão de uma canção dos anos 70, e que todos nós, pelo menos a minha geração, a geração dos mais velhos, conhece bem. E essa frase do poema da Sofia de Melbreiner, que se transformou num refrão de uma canção dos anos 70, dizia isto: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Talvez esteja na hora de atualizar esta frase, de atualizar este refrão, com base naquilo que aprendemos com a questão da pandemia e com base naquilo que hoje nós podemos perceber que são os impactos dos riscos sistémicos. Vemos, ouvimos, lemos, experienciamos e por isso não podemos ignorar. É porque nós não nos limitamos a ver, nós não nos limitamos a ouvir, nós não nos limitamos a ler. Nós vivemos, nós experienciamos e isso introduz uma diferença qualitativa enorme, gigante. No relatório de síntese, nós identificamos 4 tipos de efeitos da pandemia. E, na verdade, poderíamos dizer, estes efeitos que nós identificamos para a pandemia, estes tipos de efeitos, nós podemos identificá-los para qualquer tipo de risco sistémico global. O primeiro efeito, e o mais imediato, e de certa maneira o mais doloroso, é o efeito revelador. Porque vieram ao de cima, todas as desigualdades estruturais que nós sabíamos que existiam, que em alguns casos estavam relativamente ocultas, relativamente esquecidas, relativamente desvalorizadas, mas que vieram com toda a força ao de cima e, para além do mais, dando visibilidade às formas talvez menos reconhecidas de pobreza. Pobreza energética, pobreza digital, pobreza em literacia da saúde. Portanto, este efeito, o efeito revelador, é talvez o efeito mais doloroso e, portanto, mais marcante da pandemia, mas, repito, de qualquer risco sistémico global. O segundo efeito é um efeito acelerador. Poderíamos dar muitos exemplos, e, aliás, esses exemplos podem ser classificados ou apreciados como positivos ou negativos, mas há um claro efeito acelerador em áreas completamente diferentes. Vou dar apenas 3. O teletrabalho, a micrologística ou aquilo que se chama as soluções de base natural. Nada disto é novo. Já existia teletrabalho, já havia a preocupação com soluções de micrologística, ou já havia, e há muitos exemplos de aplicação da filosofia das bases, das ações de base natural. Mas a verdade é que a pandemia acelerou aquilo que eram tendências que já estavam no terreno, com consequências positivas ou negativas, essa é outra questão, mas este efeito acelerador é também um efeito muito relevante. O terceiro efeito é o efeito desordenador. Desordenou as nossas referências, desordenou parte das nossas certezas, desordenou parte dos nossos modelos
e, nomeadamente, aquilo que está aqui em causa, desordenou uma parte dos nossos modelos sobre o que é uma boa cidade, o que é um bom urbanismo, o que é uma boa ou o que é uma política urbana adequada. E esse efeito desordenador, também ele tem aspectos positivos e negativos, mas não deixa de constituir um repto muito importante, no sentido de perceber que este abanão de referenciais, de modelos, é um abanão sério que nós teremos que apreciar, cada um fará o seu juízo, mas terá que levar em consideração nas suas decisões futuras. E, finalmente, um quarto efeito, um efeito disruptor. Houve elementos novos, não sabemos se momentâneos, se relativamente definitivos ou duradouros, mas este efeito disruptor fez-se sentir em várias áreas. Eu darei 2 exemplos, porque são exemplos interessantes e que era bom que fossem duradouros, mas poderia dar outros. E também aqui há efeitos disruptores positivos e negativos. Eu vou salientar os positivos. As novas dinâmicas de solidariedade de base local que se desenvolveram neste contexto e também novas formas de cooperação institucional, no sentido em que instituições cooperaram pela primeira vez para encontrar soluções comuns. A pandemia teve este quádruplo efeito, o efeito revelador, efeito acelerador, efeito desordenador, efeito disruptor. E isto significa uma coisa muito simples, talvez seja o mais importante que as sessões, os debates com os cidadãos, o esforço que se fez para depois consolidar tudo isso num relatório único. A pandemia, com a pandemia, para o bem ou para o mal, a cidade entrou em modo de laboratório. Em modo de laboratório. Nós vivemos sobre um espírito de experiência. Isso significa que nós temos que ter coragem de aprender e temos também que ter coragem de mudar. Mas para mudar, nós não mudamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos no mundo. E volto à bifurcação que eu referi no início. Do ponto de vista da forma como a relação pandemia-cidades, mas poderia dizer de uma forma mais geral, riscos globais, cidades, o modo como se está a lidar com essa relação, há de facto 2 caminhos que correspondem a uma bifurcação. O caminho securitário e o caminho da regeneração. O caminho da covitalidade. O caminho da cidade como fonte de covitalidade dos vários sistemas de vida, biológicos, não biológicos, individuais e coletivos. Ora, é esta coragem de aprender, é esta coragem de mudar que constitui talvez o grande repto que saiu deste primeiro conjunto de sessões e dos debates que daí resultaram. E, portanto, pessoalmente, não posso falar em nome da Câmara, mas posso falar em nome das pessoas que coordenaram, do trio que coordenou este encontro e esta iniciativa. Eu penso que a grande mensagem a passar é exatamente essa. Com mais ou menor qualidade, independentemente da forma como cada um se reconhecerá em muitas coisas, em algumas coisas ou em poucas coisas que constam deste relatório, era bom que ele constituísse uma plataforma a partir da qual nós, com uma visão estratégica de futuro e tendo em conta esta relação entre cidade, riscos sistémicos, cidade, discutíssemos exatamente aquilo que é tão difícil para tantas pessoas levar em conta, que é, como eu referi no início, uma visão de cidade. É essa, no fundo, a grande discussão, porque é a visão de cidade que define um horizonte estratégico e é em função do horizonte estratégico que nós definimos um caminho. Repito, para terminar, aquilo que disse há pouco. Nós temos um caminho, sim, vários caminhos, cada um de nós escolherá o seu caminho, mas temos um caminho a construir, a descobrir entre a cidade que temos e a cidade que queremos. Algumas pistas são dadas,
em função do que foi o nosso contexto de partida e os nossos pressupostos de partida. Agora, a nossa esperança é que esse documento sirva de referência e de base para uma discussão alargada, exatamente sobre esta questão, que com uma formulação aparentemente genérica e abstrata, que cidade queremos, é afinal a grande questão. Porque sem a discutirmos e sem definirmos o que pensamos sobre a cidade que queremos, nós não construímos nenhum caminho. Nós limitamos a reagir, embora isso muitas vezes seja fundamental, mas nós limitamos a reagir a acontecimentos que nos ultrapassam. Portanto, é esse caminho, são contributos para esse caminho que nós disponibilizamos, agradecendo uma vez mais o contexto criado pela Câmara, por aqueles que organizaram este encontro e pelo SEUL, agradecendo a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que este conjunto de sessões estivesse realizado, porque pensamos que ao reunir o máximo de contributos que nós recolhemos, esta é uma forma, é um tributo, é uma forma de agradecimento público a todos aqueles que partilharam ideias. E esse talvez é uma das questões fundamentais que nós precisamos aprofundar. Obrigado. Muito obrigado, professor João Ferrão. Então temos agora aqui aberto o espaço e o tempo para perguntas e comentários que qualquer um que aqui esteja presente deseje fazer. Por uma questão de organização, portanto, podem ir sinalizando, carregando no botãozinho que tem uma mão para levantar, ou escrevendo no botão que diz, que tem um balãozinho, que é o chat, onde podem também ir pedindo a palavra, e vamos tentando seguir a ordem dos pedidos de palavra. Ora, o Jorge Barroso Dias, que é médico de Medicina do Trabalho. Faz favor, Jorge. Muito boa tarde a todos. Vou tirar a minha mãozinha. Eu tive o prazer de participar como convidado também num dos encontros e, portanto, estarei a repetir-me o agradecimento a todos pela organização, ao Sr. Vereador Ricardo Wood pela iniciativa, e também aplaudo as iniciativas que apresentou em relação a outras preocupações de todos os cidadãos e de todos nós. Eu salientava um aspecto interessante, eu ponho em cima da mesa um aspecto interessante que nós fomos aprendendo. Sendo eu coordenador médio da saúde ocupacional da Medicina do Trabalho da Câmara Municipal de Lisboa, também é com um certo prazer que eu vejo que dentro da pandemia, dentro das dificuldades que ela representou, conseguimos de uma forma mais ou menos eficaz, ou bastante eficaz, diria, conseguir que no espaço interno da responsabilidade da organização que os contágios fossem bastante controlados. Ou seja, aconteceu connosco o que felizmente aconteceu em muitas outras organizações, em que se controlou o espaço interno em relação aos contágios, salvo algumas exceções, e essas exceções advieram bastante da cultura social. E, portanto, temos aqui uma cidade que, dentro das organizações, dentro das empresas, os aspectos da pandemia ficaram razoavelmente controlados. Agora, no espaço social, no espaço público, que obviamente há limites na nossa intervenção, também será aí que nós precisamos melhorar um pouco mais. E também no espaço privado, claro está. Talvez no espaço privado das casas, dos domicílios, tirando agora no período de viagens de Natal, isso não tenha acontecido, mas ponho em cima da mesa os aspectos do contacto social e dos contágios que possam acontecer em sociedade como um desafio para todos nós. Não digo tanto em regras e em controlo direto, mas se calhar numa forma de comunicação que seja mais assertiva e todos juntos talvez cheguemos mais
comportamentos que também permitam nesses espaços mais controle. Era isso que eu queria acrescentar. Muito obrigado. Eu estranho, tendo em conta a diversidade e a qualidade desta audiência e até das várias sensibilidades políticas, que não estejam aqui outros pedidos. O João Seixas, viva, muito boa tarde, faz favor, João. Olá, muito boa tarde. Eu creio, Ricardo, se me permites, é que a intervenção do professor João Ferrão foi tão abrangente que nós limitamos-nos a focar um ou outro ponto de detalhe. Apenas um outro comentário também que referiria, que é o seguinte: a minha imagem parou, mas creio que me estarão a ouvir. Sim, sim, estamos. Que é o seguinte, totalmente de acordo com a perspectiva da equipa e do professor João Ferrão sobre o bem viver. Todos sabemos como que o atraso de Lisboa e da área metropolitana na busca do bem-estar, não é, do século XX, deu origem a grandes deseconomias, a grandes problemas sociais e ambientais. E, portanto, agora seria importante, de facto, não ficarmos demasiado recuados na busca do bem-viver. E o que é que podemos, nesse aspecto do bem-viver, fazer face àquilo que é declaradamente um aumento da precariedade, sobretudo nas gerações mais novas? Precariedade que é de múltipla dimensão, multidimensional. É precariedade residencial, é precariedade laboral e, inclusivamente, precariedade familiar, porque os laços familiares também se tornam mais difíceis hoje em dia, como sabemos. E o que é que a vida urbana e a busca do bem-estar pode prover nesse sentido? E um outro aspecto é, como o professor João Ferrão também referiu, o que é que a política urbana e o urbanismo, em particular, podem fazer de facto para dinamizar as nossas comunidades. Sobretudo na era digital, em que o tribalismo digital é cada vez maior, infelizmente, talvez estejamos numa fase de aprendizagem e de futura estabilização, e o que é que podemos de facto fazer para dinamizar as nossas comunidades? E aí entra muito de facto a noção de proximidade. E ligado a isso, eu sei que é muita coisa, mas são apenas reflexões. O que é que de facto estamos na variação do urbanismo, aqui com o vereador Ricardo Veludo, o que é que o urbanismo do século XXI precisa de mudar? Porque vemos que o urbanismo do século XX, chamemos-lhe assim também para simplificar, que foi uma das principais alavancas de bem-estar, não é? E que agora não está a funcionar tão bem, como todos reconhecemos. Muitas vezes vai contra o próprio bem-estar, o urbanismo e as regras que vêm de trás. O que é que precisamos de mudar no nosso urbanismo? E o que é que a Câmara Municipal de Lisboa, como Câmara da capital do país, exemplar, portanto, pode fazer nesse sentido? Muito obrigado. Obrigado. João Seixas tinha a mão no ar. Vou só pedir para tirar isto aqui os sinais. Se calhar nós ocupávamos mais alguns comentários e depois uma outra ronda. A Ana Queiroz do Val, tenho aqui também sinalizado, faz favor. Peço desculpa, a doutora Teresa Craveiro também sinalizou no chat, vereador. Então, quem é que foi primeiro? Viu, Ana? Penso que foi a doutora Teresa Craveiro. Então, a Teresa Craveiro e depois a Ana Queiroz do Val. Pronto. Boa tarde a todos e todas. Obrigado ao professor João Ferrão, que de uma forma mestre conseguiu arrumar os paradoxos e também os desafios que nós temos como no urbano e na política. De facto, passar do bem-estar, se é que já havia em algumas zonas da cidade o bem-estar, porque penso que nós temos aqui atrasos significativos e territoriais que eles emergiram, gravemente emergiram, eram outra lado da moeda do turismo, não é? E, portanto, que basta ver no diagnóstico social e no Conselho Local de Ação Social, vê-se essa área. Eu que me parece que temos que acrescentar aqui, de facto, no diagnóstico da cidade e da prática política, é a setorização gravíssima, no meu ponto de vista, dos pelouros. Os pelouros não estão hoje tão articulados como já tiveram há 30 anos, esta é a minha visão. E, portanto, temos aqui agora um diagnóstico para partirmos do bem-estar para o bem-viver,
como fazer a transversalidade da prática dos pelouros e, por outro lado, uma nova realidade que veio emergir e que emergiu exatamente com algumas das questões levantadas pelo professor João Ferrão, que é as freguesias. As 24 freguesias são hoje uma realidade forte no ponto de vista não só do assistencialismo, mas também do desenvolvimento até do espaço urbano e dos projetos. E, portanto, não estamos a trabalhar só na questão dos paradoxos, com muita humildade, ou na questão das várias diferenças da cidade compósita, socialmente e também fisicamente. Temos aqui uma entidade fortíssima que temos que trazer para o jogo, que são as juntas de freguesia e simultaneamente também a parte dos pelouros. Portanto, eu passaria já àquilo que é os desafios para passarmos a construir a visão e o caminho, tendo este diagnóstico que em alguns casos não é muito feliz. Portanto, era um bocadinho isto que eu gostava de deixar e parabéns à organização e ao João que sistematizou muito bem este caminho que fizemos todos de grande espanto e de grande desafio. Muito obrigado, Teresa Craveiro. Ana Queiroz do Val. Julgo-me a ouvir. Agora sim. Sim, antes de mais, as minhas felicitações, antes de mais, à Câmara de Lisboa por estas iniciativas ao longo de 2020 e, obviamente, reproduzindo as palavras da Teresa Craveiro, ao grande mestre João Ferrão pela sua capacidade de nos organizar as ideias. E eu tinha aqui algumas questões que queria reforçar, porque particularmente gostei nesta síntese do professor João Ferrão. Primeiro, esta questão da visão securitária. Nós fomos desenvolvendo ao longo dos últimos anos a questão das smart cities e eu sempre fui muito reticente com essa questão. E eu acho que o professor João Ferrão, posso ter interpretado mal, obviamente, trouxe para cima da mesa exatamente a questão da exaustiva partilha de dados desta visão securitária da cidade. E depois gostei particularmente do conceito, para já, da cidade, do conceito da covitalidade, que eu acho particularmente interessante, e da visão pós-antropocêntrica, porque efetivamente eu acho que esta questão de uma visão não exclusivamente antropocêntrica da cidade, eu diria, enfim, pela minha atividade do território na sua globalidade, eu acho que é particularmente interessante, porque não podemos centrar o território e todas as políticas ao serviço do homem, e portanto gostei particularmente. E depois gostava de pôr uma questão em cima da mesa, enfim, se o professor João Ferrão quiser responder alguma coisa acerca disso. Nós tivemos a última revisão, enfim, das principais leis, lei de bases, regime jurídico, com uma forte aposta, eu diria mesmo concentração da aposta na concentração urbana. Eu acho que estamos hoje, depois, enfim, da experiência que tivemos o ano passado e que se vai desenvolver certamente ao longo dos próximos anos, de um distanciamento. E, portanto, quando apostamos num quadro legal que quer preencher todos os vazios com construção, eu pergunto o que é que acontece a esse regime geral, porque o bem viver certamente será a conjugação da cidade e do campo, e portanto eu não sei se aquilo que esteve por base este regime geral não pode ser reequacionado face a tudo inesperadamente que vivemos em 2020 e que estamos ainda hoje a viver, não é?
E basicamente é isto. E agradecendo, obviamente, toda a iniciativa. Muito obrigado pelas questões e observações, Ana. Depois, tenho aqui uma outra... Ana Batista, tens aí mais alguém sinalizado, para além da Ana Queiroz do Val? Há aqui uma outra mão que me parece intermitente, mas eu não consigo ver o nome. Não, peço desculpa, talvez seja eu, Fernanda do Carmo, eu levantei a mão. Se então, calhar não me identifiquei. Se calhar não estou identificada. Boa tarde a todos. Gostei imenso desta sistematização que nos foi apresentada pelo professor João Ferrão, que nos dá pano para mangas para muita reflexão, e queria só acentuar, aliás, na senda do que fez já aqui a Ana Queiroz do Val, este conceito de covitalidade, que ainda por cima nos remete para uma pandemia negativa com uma perspectiva positiva, não é? Esta covitalidade, este isto para salientar uma questão muito importante está aqui subjacente, esta questão da valorização das relações, dos relacionamentos espaciais, dos relacionamentos entre atividades, entre pessoas, dos fluxos. E esta questão de contrariar aquilo que tem sido construções dos últimos anos, das últimas décadas, das dicotomias, não é? Entre o rural e o urbano, entre a cidade e o campo, entre o construído e o natural e, sobretudo, o professor João Ferrão frisou isso, entre os micro e os macroprojetos. Isto é muito importante. Nós tivemos uma fase do nosso planeamento, sobretudo do planeamento estratégico, aquele que define visões, objetivos, centrado muito. Passámos por essa fase forte dos projetos estruturantes, aquilo que é macro, aquilo que achávamos que era transformador e que arrastaria tudo o resto num determinado sentido do desenvolvimento. E hoje somos confrontados, e não é só na cidade, é também naquilo que são os territórios rurais, naquilo que são os territórios agrícolas, florestais. Hoje sentimos bem que esta visão centrada nos macroprojetos não é de facto suficiente e que, ao nível do planeamento estratégico, temos que saber incorporar uma visão e uma forma de trabalhar e encontrar os caminhos para que haja aqui uma rede entre macro e microprojetos, porque os microprojetos, de facto, desde que devidamente enquadrados, associados a uma estratégia, farão a diferença. E as intervenções na cidade, e não só, mas estamos a falar aqui de cidade, da cidade pós-Covid, as intervenções nas cidades fazem-se, de facto, muito essa transformação positiva, no sentido do caminho que foi aqui apresentado e com o qual partilho completamente. Os microprojetos e a base local fará certamente a diferença nesta cidade do futuro. Pronto, era só esta a referência que queria salientar. Ok, muito obrigado. Se estivessem de acordo, se calhar agora, como foram feitas algumas questões mais diretas, se calhar podíamos, para tornarmos isto um bocadinho mais dinâmico, não sei se o João Ferrão quer começar, ou se como também tem algumas... Bom, então se calhar respondo mais diretamente a uma que me foi aqui, uma ou duas que me foram dirigidas, e depois se calhar ao João Ferrão, ou ao Carlos Liz, ou ao Roberto Falanga, depois também quiserem intervir para complementar algum aspecto. Bom, há uma questão muito concreta do João Seixas sobre o que é o urbanismo, o que é que pode ser o urbanismo do século XXI, o que é preciso mudar para promover o bem-estar. Bom, eu não me considero portador dessa resposta única. Eu acho que, precisamente, aquilo que eu gostaria era que o encontrar dessa resposta seja uma resposta construída pela comunidade. Por esta comunidade, que aqui está, e por outra que não está aqui, portanto, pela comunidade académica, mas pelas pessoas em cada bairro, em cada freguesia, e que nós encontremos uma forma de desenhar esse futuro que queremos para a nossa cidade. E eu diria que esse é em si mesmo um pilar daquilo que deve ser uma área de afirmação no futuro, que é uma governação mais integrada, mais transparente, em que nós abracemos com total abertura de espírito a experimentação de formas de participação e de discussão
que possam ser mais estruturadas, que possam permitir profundidade na reflexão e que permitam compreender, que nos permita compreender uns aos outros, muito para além daquilo que foram uma espécie, que eu diria, são uma espécie de simulações de participação pública que fomos tendo ao longo do tempo e que circunscrevem essencialmente a debates públicos numa sessão de apresentação e que normalmente funcionam ou acabam por ser uma espécie de versão presencial do tribalismo digital. E que, portanto, eu diria que é a versão mais pobre e mais superficial da participação pública e, portanto, temos que saber ser capazes de encontrar no registro presencial e também tirando partido das possibilidades tecnológicas para chegarmos a mais pessoas de forma mais estruturada e também para ajudar a comunicar à população as transformações que estão em causa no território ou efeitos, nomeadamente as alterações climáticas e outros fenómenos que podem ter no território e conseguimos comunicar isso visualmente para que não seja necessário consultar processos que estão online num determinado sítio ou numa junta de freguesia e que as pessoas consigam compreender exatamente o que está em causa. Portanto, eu elegeria uma das áreas de afirmação daquilo que queremos construir para a cidade, essa. E considero que ainda não estamos nada estabilizados nisso. Acho que temos ainda muito para experimentar, muito para errar, iremos acertar algumas vezes nos formatos e nos modos e temos que, com o espírito aberto, ir incorporando esse aprendizado e ir ajustando em iteração após iteração e provavelmente espero que nunca se estabilize, porque o mundo vai mudando e nós também temos que, nós e os que vierem a seguir a nós, ir encontrando respostas adequadas. Diria também só um outro aspecto que me parece fundamental, que é, eu creio que o João Ferrão, na sua intervenção, sublinhou bem isso, que é a intensidade reveladora desta pandemia fez com que toda a gente começasse a perceber de uma forma mais experiencial aquilo que também são as implicações das alterações climáticas, porque esta pandemia também decorre de uma relação, aparentemente na sua origem, com o nosso meio ambiente e a forma como interagimos com esse ecossistema. Isso é um momento em que nós precisamos de encontrar, passar dos discursos redondos e de metas redondas e de generalidades para ações muito concretas, que significam transformação física, que significam transformação dos nossos hábitos, no nosso cotidiano e nas opções que nós fazemos. Não advogo uma ideia do homem ou da mulher ideal, com comportamento, mas eu acho que é a questão da consciência. Portanto, esse efeito revelador, eu acredito na humanidade, não necessariamente em todos os humanos, mas acredito nas capacidades da humanidade de se defender, nomeadamente de si própria, e de conseguirmos encontrar caminhos mais positivos. Pronto, era esta questão que eu tinha aqui assinalada como mais direta, mas pronto, isto aliás, o que estamos a fazer aqui é precisamente, de certa forma, é uma partilha de reflexão e é uma convocação para essa reflexão e, portanto, que ela continue. Ela não começou agora, essa reflexão tem estado a acontecer, acho que estes encontros do urbanismo têm sido um espaço para isso mesmo, e eu creio que agora estamos a procurar precisamente experimentar também outros formatos, em parte foram-nos impostos pela circunstância da pandemia, mas, como referi no início, há um desejo muito grande de que o chamado cidadão comum esteja presente nestes debates, que isto não seja apenas uma tertúlia de intelectuais, com todo o respeito pelos intelectuais, mas que nós consigamos trazer as preocupações, as inquietações dos cidadãos, daqueles que fazem a cidade funcionar no dia-a-dia e que se junte isso à capacidade reflexiva e interpretativa da comunidade académica e daqueles que têm responsabilidades de organizar o território, de gerir o território e tomar decisões no dia-a-dia. Portanto, nós procuramos em 2020 fazer esse avanço com aquilo que já foi dito pelo Roberto Falanga no início, incorporando nos debates depoimentos e perguntas que foram recolhidas na rua e inseridas em vídeo, com os focos grupo. Acho que temos que
em próximas iterações experimentar também outros formatos, manter algumas coisas que vemos agora, e portanto isto deve ser esse processo iterativo, mas digo isto nos encontros de urbanismo, como nas discussões públicas e noutras matérias, mas não me vou alongar mais, que já falei muito, passo se calhar a palavra ao João Ferrão, que tem coisas mais interessantes para dizer. O Carlos Luís está inscrito. Carlos, faz favor. Não, ia só dizer precisamente a experiência que tivemos com os cidadãos que convidámos para irem ter connosco ou ao Seul, ou aos Passos do Conselho, ou em online, foram particularmente, digamos, reveladoras e quase por antecipação o que é o conceito de covitalidade que o professor João Ferrão desenvolveu. Portanto, na verdade, eu tenho alguma experiência de focus group e foi muito interessante verificar a vitalidade de todas as pessoas que tiveram, enfim, o gosto, a vontade, a responsabilidade cívica de vir ter connosco. Havia muito visível a satisfação de se reconhecer importância, portanto, ao cidadão comum, digamos assim, sabendo que estavam num contexto de especialistas, num debate, enfim, bastante especializado, mas era muito importante ser ouvido, e sobretudo o que me chamou mais a atenção, e é por isso que me parece que tem a ver com esta ideia da covitalidade, foi a intuição que os nossos convidados tinham de que aquilo era uma oportunidade de pensar, não apenas de opinar, pensar, portanto, em grupo, pensar, digamos, com tempo, pensar num contexto de uma certa, enfim, solenidade, no sentido em que estávamos num território importante para tomar decisões e, sobretudo, sobre temas não imediatos. A forma como os encontros estavam organizados permitiram que os cidadãos que convidámos, em pequenos grupos, pudessem pronunciar-se uns sobre a história, sobre a ideia da história, portanto, outros sobre, enfim, o tema da tecnologia, o tema da solidariedade, e tudo isto desenvolveu um gosto de pensar cidadão por cidadãos, sem ser propriamente, simplesmente, votar, aprovar, discutir ou perguntar. Eram as pessoas que falavam umas com as outras e se perguntavam-se entre si. E este exercício de experiência direta tinha, efetivamente, vitalidade e abriu a última nota, porque é uma responsabilidade política para quem, enfim, para a Câmara e para o Plano do Urbanismo que organizou tudo isto. Ficámos claramente com a ideia de que se estava ali a criar uma expectativa, creio que não estou a exagerar, de que aquilo não fosse um caso isolado, aquela experiência que as pessoas estavam a passar fosse, digamos, o início de uma prática, de uma cultura de participação para temas importantes, com tempo para conversar em sítios significativos. E convidados por quem, de direito, pode convidar e supostamente quer ouvir, e enfim, evidentemente, foram consideradas no relatório do professor João Ferrão muitas das coisas que aprendemos com estes cidadãos. Portanto, a ideia da covitalidade teve aqui, se quiserem, um menu de degustação, desculpem a imagem algo menos óbvia, mas muito interessante e da tangibilidade de como é bom, enfim, poder fazer estes exercícios com seriedade e sem, enfim, isso é vitalidade em ação. E realmente esse é o caminho. Obrigado, Carlos. João Ferrão. Então, uma reação rápida, não vou referir às intervenções do João Seixas e da Teresa Craveiro, porque foram reflexões e voltadas para o futuro, não é? Portanto, são elementos adicionais para nós juntarmos nesta caminhada coletiva. Queria fazer um comentário em relação à intervenção da Ana Queiroz do Val e também da Fernanda do Carmo. A questão da Ana Queiroz do Val é muito interessante e, devo dizer, toca uma questão com a qual eu tenho uma enorme dificuldade de lidar, que é o quadro legal. Enorme. Isto é muito interessante, porque pode-se perguntar, essa medida que foi tomada, toda a gente percebeu do que é que estamos a falar, não é? Dessa alteração relativamente recente. Qual era o objetivo? Era combater um problema, que era a existência de especulação imobiliária associada a terrenos expectantes, ou era um problema de modelo? Queremos ter um modelo de cidade compacta. Era uma coisa ou era outra? Porque as duas coisas não coincidem necessariamente. Se era evitar os terrenos expectantes numa ótica de mera especulação imobiliária, há outras soluções. E hoje em dia, justamente, esta visão mais integrada entre aquilo que nós,
Continuamos, porque precisamos de palavras, não é? Continuamos a chamar de urbano, enfim, com diferentes graus de urbanidade ou de construção. Esta visão muito mais integrada, eu creio que põe, sobretudo, em causa a oposição de dois modelos enquanto modelo, que é o modelo da cidade compacta e o modelo da cidade dispersa, e uma discussão de qual é que é o bom modelo. Essa é uma discussão que a mim não me interessa nada, porque penso que não é uma intenção que nos leva a lado nenhum. Quer dizer, eu não opto nem pelo modelo, em termos genéricos e muito mais absolutos, pela cidade compacta em detrimento da cidade dispersa ou pela cidade dispersa em detrimento da cidade compacta. Depende, e depende de muitas coisas, sobretudo se nós tivermos em consideração a tal visão relacional de diferentes tipos de territórios e novas combinações que temos que alimentar. Portanto, uma coisa é um problema, se há um problema de terrenos expectantes por razões de especulação imobiliária, tem que ser tratado de uma certa forma. Outra coisa é se estamos a querer impor um modelo que se chamou o modelo cidade compacta. A Fernanda referiu uma coisa em relação aos microprojetos, e eu aproveito para fazer o seguinte comentário, que é, quando eu digo nós, é em geral, não é? Nós portugueses não temos nada específico, portanto aquilo que nós estamos a discutir é o que se discute noutros sítios. Somos normais, perfeitamente normais. Nós ficamos entalados entre dicotomias e pendulações. Dicotomias no sentido do que eu referi já, parece que somos obrigados a escolher entre uma coisa e outra, ou a classificar tudo entre dois polos. Mas depois o problema é quando esses polos pendulam no tempo. Isto é, em determinada fase defende-se o modelo A e depois o modelo B. Num determinado período defende-se os grandes projetos, depois os pequenos projetos, depois os grandes projetos outra vez, depois os pequenos projetos outra vez. Ora, justamente precisamos de grandes e pequenos. Mas que grandes e pequenos? Deixem-me esticar um bocadinho a corda. Até porque eu tive uma intervenção nos planos estratégicos de Lisboa, no tempo de Jorge Sampaio, portanto, estou perfeitamente à vontade para falar nisso. Nessa altura, o objetivo era um outro, era a ideia de tornar a cidade mais competitiva, mais cosmopolita, projetos com reconhecimento internacional, etc, etc. Todas as cidades, sobretudo as grandes cidades e as metrópoles, precisam de grandes projetos, mas se calhar os grandes projetos que hoje estamos a falar são outros. São grandes projetos do ponto de vista da habitação, são grandes projetos do ponto de vista dos agroparques, são grandes projetos do ponto de vista dos transportes públicos, são grandes, quer dizer, não é do mesmo tipo de grandes projetos. Nós precisamos de grandes projetos e de pequenos projetos. E, portanto, não só evitar as dicotomias, como evitar também estas pendulações. Outra pendulação, vou só fazer este comentário, porque é uma coisa que eu tento esclarecer muito até junto dos jornalistas, porque por razões perfeitamente compreensíveis, e aliás nós salientamos bastante isso no relatório e veio muito nas sessões e a questão da pandemia trouxe, revalorizou a ideia de proximidade geográfica. Eu acho que isso é positivo, mas mais uma vez não pode ser visto como uma pendulação, que é, ou temos uma visão de cidade onde a circulação é que conta, ou temos uma outra visão em que parece que tudo se faz a 15 minutos de casa. Não é verdade, não é verdade. E, portanto, o que é interessante nesta visão de transcendência, isto é, de escaparmos às barreiras e às armadilhas das dicotomias, das pendulações, esta ideia de transcender coletivamente é, por exemplo, perceber como é que nesta nova cidade, com base naquilo que nós aprendemos e vivemos com a pandemia, nós articulamos de forma diferente espaços de proximidade, espaços de circulação e espaços virtuais. E estas três lógicas têm que se associar. E mais, o espaço de circulação, nós já sabíamos isso, nós já sabíamos quase tudo, só que nós juntávamos pontas, porque não éramos obrigados a juntar. E estávamos muito confortavelmente sentados em lógicas que iam andando de forma solta. O espaço de circulação, nós também sabemos que não são apenas de circulação do transporte individual, ou mesmo do transporte de massas. A circulação hoje é quando se fala na conjugação
isso até tem um nome, no Brasil utilizam muito, agora não me lembro, tem uma expressão muito engraçada para isso, mas quando se articula a chamada rede verde, a rede azul e a rede cinzenta, isto é, a rede, digamos, ecológica, a rede dos cursos de água e a rede da mobilidade e a rede também, a circulação da ventilação do ar, isto é, quando nós falamos em circulação, hoje o próprio conceito de circulação é diferente. Portanto, isto tudo para dizer que esta transcendência que nós estamos a tentar identificar melhor, como sempre, é mais fácil perceber o que não queremos e o que queremos rejeitar do que identificar exatamente o que devemos fazer. Mas talvez, se há várias mensagens importantes, mas uma das mensagens talvez mais importantes é que nós já estávamos a fazer muito que é importante nas nossas cidades, mas de forma solta, casuística, desagarrada e não articulada. A ideia que hoje toda a gente fala da cidade dos 15 minutos, por exemplo, é sobretudo interessante do meu ponto de vista por duas razões. Uma, porque permite um olhar de conjunto para toda a cidade e não para questões do bairro A, do bairro C ou do bairro D. Isto é um princípio e esse princípio deve ser aplicado a toda a cidade. É uma grelha para ler a cidade, é uma grelha para projetar o futuro da cidade. Isso é importante. Por outro lado, a cidade dos 15 minutos, com tudo o que isso significa, obriga, como eu dizia há pouco, a ligar coisas que nós já estávamos a fazer, mas de modo solto. Coisas que têm a ver com urbanismo tático, com mobilidade suave, com articulação dos equipamentos com a comunidade, com o papel dos jardins na dinamização dos bairros. Isto é, nós já estávamos a fazer isso tudo, mas estávamos a fazer solto. E, portanto, o que há e o que emerge destas situações são conceitos federadores que permitem ligar o que estava desligado e, ao ligar o que está desligado, criam uma capacidade de impacto muito maior do que aquela que existia antes de forma desagregada. Quando eu falei há pouco, e nós acho que sublinhamos isso bastante no relatório, que é uma falsa dicotomia entre queremos melhorar e aprofundar a cidade existente ou queremos reinventar a cidade. Se calhar, em parte, a cidade reinventa-se melhorando substancialmente aquilo que já existe. Ou seja, reinventa-se a partir de coisas que já estão no terreno, mas organizando-as de forma diferente, com uma intencionalidade diferente, com uma força diferente. Portanto, isto tudo para dizer que, enfim, não devia ser eu a dizer isto, mas eu acho que esta relação entre riscos sistémicos e, neste caso, entre riscos sistémicos e cidade, e, neste caso mais concreto, entre pandemia e a cidade de Lisboa, que foi aquilo que estava mais em discussão, como foi referido, é uma porta de entrada muito interessante, porque nós hoje não só, como dizia, sabemos, lemos, etc., mas vivenciamos, experienciamos. E, portanto, não é uma questão abstrata, não é uma discussão teórica, não. É a partir daquilo que nós temos vivido no último ano que nós reformulamos a importância que damos a coisas que já fazíamos, a coisas que já existiam, ou a coisas que não existiam, mas nós não sentíamos muita falta dela. Portanto, é esse salto, é esse passo que eu penso que já estamos a dar, e por isso mesmo debates deste tipo são muito importantes, com a preocupação que o Ricardo Veludo disse há pouco, e que eu penso que é hoje em dia uma preocupação cada vez mais partilhada e cuja solução não é fácil, que é como chegar a este discurso ao cidadão comum. Porque nós aqui estamos 40, 50, 60, 70 pessoas, temos a mesma linguagem. Mas se eu estivesse num contexto diferente, eu não podia falar em covitalidade, não podia falar em cidade regeneradora, não podia falar em nada disso, porque ninguém me ia entender. 80% das palavras fortes que eu utilizei é aqui para estas 80 pessoas, ou 70 ou 60. O cidadão comum não entende. E, portanto, temos aqui um outro esforço, mas isso é um outro nível, e portanto, como o Carlos Liz e o Roberto chamaram a atenção para isso, e foi uma intenção desde o início de envolver
aquilo que nós chamamos, melhor ou pior, o cidadão comum, nós todos também somos comuns, mas o cidadão comum, no sentido que não é especialista nestas matérias, não trabalha com estas matérias, eles se calhar dizem o mesmo e sentem o mesmo, mas exprimem-se de uma forma muito diferente. E esta ponte é uma ponte muito importante. E talvez haja uma responsabilidade maior da parte de quem domina tecnicamente estes assuntos de estabelecer essa ponte. Do outro lado, todos nós sabemos isso, estão pessoas desejosas de serem escutadas, porque têm coisas para dizer, de serem escutadas. Eu não estou a dizer têm razão, isso é outra coisa completamente diferente. As pessoas estão desejosas de serem escutadas, têm sugestões, têm propostas, se calhar são formuladas, diríamos nós, com uma lente técnico-científica, de forma um bocadinho tosca. Mas não estamos aqui a apreciar estilos ou o rigor com que as pessoas falam. Portanto, essa ponte é também uma outra coisa que eu creio que sai deste encontro e que será com certeza aprofundado nos próximos, no sentido de irmos para além daquilo que é uma comunidade que partilhamos vocabulário, conceitos, preocupações, etc., para chegar ao cidadão comum, porque a cidade é do cidadão. É do cidadão. E não há cidade sem cidadãos. Portanto, uma cidade melhor significa também uma melhor relação cidade-cidadão, cidadão-cidade. Muitos parabéns. Há uma intervenção do pedido do Tiago Pereira. É o Tiago Pereira, psicólogo da Associação, não sei se o nome correto é a Associação Portuguesa de Psicólogos, mas se não for é parecido. Faz favor, Tiago. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos e peço desculpa, estou assim com pouca luz, mas tive aqui um problema, peço desculpa por isso. De facto é a Ordem dos Psicólogos Portugueses e permitam-me, é uma intervenção muito rápida, mas como nós estamos a falar de pessoas, eu não resisti só a dar um pequeno contributo. Antes de mais, também salientando que ainda há pouco falávamos de efeitos, este efeito acelerador também de pensar a cidade é um efeito que me parece muito importante e o João Ferrão, na muito relevante abertura que fez e conciliação destas ideias, falou de dos verbos aprender e mudar, que tocam de facto muito esta perspectiva daquilo que nós estamos agora a chegar a falar. E eu gostava apenas de dar nota de um ponto e que se prende com esta ideia da informação e da comunicação com as pessoas que não estão aqui. Porque esse é apenas um ponto, informar e comunicar. É um ponto que não significa imediatamente aprender e muito menos mudar. A mudança implica outras componentes. Há um modelo, por exemplo, há vários, mas há um modelo de saúde pública que temos agora falado muito, que fala das questões da capacidade, da oportunidade e da motivação para a mudança. E nós também temos que construir cidade que capacite e que promova competências nas pessoas para as pessoas conseguirem mudar, sob pena de as deixarmos para trás. E este deixar para trás, do meu ponto de vista, é muito complicado, porque nós temos, ao longo desta pandemia, falado muito, por exemplo, do conceito de autocuidado, da forma como nós conseguimos cuidar de nós e conseguimos cuidar também, não é, ter o cuidado das pessoas que estão à nossa volta. E esse é um conceito fundamental, muito, muito importante, porque nos ajuda a lidar melhor com os nossos acontecimentos, mas é altamente penalizador para as pessoas que não têm a oportunidade de autocuidado. Porque é duplamente penalizador, porque nós estamos basicamente a transformar isto numa responsabilização individual que a pessoa não está a conseguir cuidar de si. E eu acho que há este risco que nós aqui corremos, que é, se nós queremos tornar a cidade mais resiliente para os desafios e queremos transformá-la desse ponto de vista, temos que não apenas informar e envolver as pessoas na mudança, mas temos que as capacitar, temos que criar oportunidades, temos que as motivar para esta mudança, sob pena de as deixarmos para trás. E de as deixarmos para trás duas vezes, porque depois a cidade já não é delas e nós vamos dizer que elas é que não conseguem viver a sua cidade e vivenciar a cidade. E, portanto, eu gostava de deixar aqui esta nota, deste ponto de vista também, de centrarmos a forma como construímos a cidade para ela ser promotora da resiliência também nas pessoas, promovendo a sua capacidade e a sua competência. Quando eu digo pessoas, grupos, organizações, comunidades. Muito obrigado, Tiago.
Bom, não sei se mais alguém quer fazer alguma observação ou intervenção. Posso, na sequência destas, alguns dos coordenadores. Não havendo pedidos de palavra, nós tínhamos previsto também esta sessão, já terminou, digamos, o tempo que tínhamos já previsto, mas podíamos prolongar mais para dar oportunidade a quem quisesse falar. De qualquer forma, não sei se o João Ferrão ou o Carlos Liz querem dizer, fazer mais alguma observação ou comentário, ou o Roberto. Nesse caso, o que eu gostaria de fazer era o seguinte, era, por um lado, pedir a estas pessoas que aqui estiveram hoje a pensar e a ouvir sobre aquilo que o João Ferrão teve a transmitir e depois na sequência das reflexões que aqui foram partilhadas, que continuem ligadas a este processo de discussão dos encontros de urbanismo, que nos estimulem com ideias e com propostas. Nós vamos precisar disso. Um dos temas que queremos pôr em discussão a seguir é este tema da vulnerabilidade ao risco sísmico, mas há outras componentes também de riscos existenciais. Portanto, nós não estamos agora numa perspectiva, digamos, hipocondríaca ou catastrofista, mas de facto nós temos temos a consciência de que neste momento, por força da evolução que o mundo teve e das interações da conectividade que se ganhou, portanto, nós temos, digamos, perante situações que representam riscos que têm elevada complexidade. E para lidarmos com a complexidade, nós precisamos desta mobilização da sociedade para discutir e encontrar respostas mais adequadas, tomarmos melhores decisões. E eu diria que um dos principais desafios que nós temos, até por algumas das palavras que o João Seixas referiu, são um dos aspectos que mais me preocupa. Ele chamou-lhe tribalismo digital, mas também se podia falar de radicalização, de polarização social, de crise de confiança, e portanto nós temos que ser capazes de, por um lado, no âmbito de todas as frentes da nossa atividade, do nosso trabalho, sermos capazes de fazer a ponte com o outro, seja com o cidadão, seja com as forças políticas que estão nos órgãos autárquicos ou do Estado. Eu fico muito satisfeito por ter aqui nesta sessão vários deputados da Assembleia Municipal de diferentes partidos. Estão aqui colegas meus vereadores, alguns deles eu tive antes desta sessão, precisamente a discutir a governação negociada, e isso é um exercício que deve ser de facto permanente, que é nós sermos capazes de compreender e de estarmos disponíveis para encontrar aquilo que nos une, e quando são matérias de profundo interesse para a cidade ou que se referem a estes problemas de maior complexidade ou de riscos de maior intensidade, nós sermos capazes de nos unir na parte em que temos pontos de contacto. Naturalmente depois podemos ter diferenças de opinião sobre como resolvemos os problemas ou o que é que priorizamos, e isso é natural e é salutar, mas é com uma satisfação muito grande que vejo neste debate pessoas da comunidade científica, vereadores e deputados de diferentes partidos, pessoas que trabalham na sociedade civil em diferentes profissões, e é esse exercício de responsabilidade cidadã, mas também institucional, que gostaríamos de continuar a poder fazer e a errar e a aprender a fazer melhor com a crítica que vamos ouvindo, e fazemos isso com toda a abertura de espírito. Portanto, eu diria que a palavra confiança é um tema, para além das palavras sábias que o João Ferrão aqui referiu e que são profundamente inspiradoras, e que, aliás, nós, na discussão do formato para esta sessão final deste ciclo sobre a pandemia, foi muito discutido como é que nós poderíamos criar maior utilidade com o trabalho que fizemos, e a intenção de dirigir convites expressos aos deputados da Assembleia Municipal, das juntas de freguesia e a várias instituições, quer do mundo académico, quer profissional, que revelam para o tema
que relevam para o tema que tivemos aqui a tratar. Acho que foi uma aposta positiva, porque queremos precisamente desinquietar para inspirar, e agora nos meses seguintes que andam alguns de nós a pensar em programas eleitorais e em medidas, e que isso possa ser este debate entre nós, que é livre, que é democrático, que é aberto, que é transparente, possa dar contributos positivos e portanto, que seja uma inspiração para termos uma cidade de Lisboa melhor. Muito obrigado a todos, um obrigado muito especial ao João Ferrão, ao Carlos Liz, ao Roberto Falanga, ao Hugo Esteves, ao Jorge Barroso Dias, ao Tiago, a várias outras pessoas que eu agora estou a dizer só os nomes que vejo aqui no ecrã, mas foram muitas pessoas, ao João Seixas e a vários outros, que participaram e que ajudaram a que esta discussão fosse mais rica. E mantenham-se, por favor, em contacto, estimulem-nos e um bom trabalho. Obrigado a todos.